es mucho mejor, mejor. A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, vamos pegar nossa Bíblia no livro de 1 Samuel, no capítulo 16, e vou ler para vocês o versículo 14, que a palavra ela fala assim: O Espírito do Senhor saiu de Saul, e um espírito mau, mandado por Deus, começou a atormentá-lo. Então os empregados de Saul lhe disseram: Sabemos que um espírito mau, mandado por Deus, está atormentando o Senhor. Mande e nós iremos procurar um homem que saiba tocar lira. Assim, quando o espírito mau vier sobre o Senhor, o homem tocará a lira e o Senhor ficará bom de novo. E Saul ordenou: procurem um homem que toque bem lira e o traga aqui. E um dos empregados respondeu: Jessé, da cidade de Belém, tem um filho que é bom músico. Ele também é valente, bom soldado, fala bem, tem boa aparência e o Senhor Deus está com ele. Irmãos, eu vou ler até aqui. Aqui é quando Saul manda buscar Davi, que os seus empregados dão essa ideia para ele, né, de trazer alguém que toque bem algum instrumento, e ele vai lá e manda buscar Davi. Aqui, nesse último versículo que eu passei para vocês, apresentam para Saul todas as qualidades de Davi, que eu li para vocês aqui. Eu não sei se vocês prestaram atenção. Ele fala aqui sobre todas as qualidades que Davi tinha, que ele era bom músico, que ele tinha uma boa aparência, que ele era soldado, que ele falava bem, que ele era valente. Já tinha uma fama que o filho de Jessé, que era Davi. E aí eles vão lá e pedem para trazer, ele pede para trazer Davi, e Davi começa a tocar a lira todas as vezes que ele tem aquela crise. Porque como o Espírito de Deus se afastou dele, Deus permitiu que um demônio encostasse nele. Deus tem a maneira dele tratar, e quem somos nós para questionarmos com o Senhor o que ele está fazendo? Então é permissão do Senhor. Uma coisa é a vontade diretiva de Deus. Você andar sobre o direcionamento do Senhor, que foi coisa que Saul não fez. Outra coisa é acontecer a vontade permissiva de Deus. Então Deus permitiu aquilo ali. Deus foi lá, permitiu, deixou que acontecesse aquilo. Por quê? Porque Deus queria trazer para dentro do reinado de Saul a presença de Davi. E tem hora, irmãos, que a gente está que nem Davi. As pessoas sabem da qualidade que a gente tem. As pessoas sabem os dons que você carrega. E você se sente sufocado muitas vezes, por quê? Porque você sabe que a aproximação das pessoas, o chamar das pessoas, o querer das pessoas é por aquilo que você tem, o que você pode oferecer. E às vezes você fica até indignado com relação a isso. Porque às vezes você tem um poder aquisitivo bom e as pessoas te chamam, não é porque gostam de você. Coloca até um banquete quando você chega, mas o intuito é vender produtos para que você venha consumir. Querem o seu dinheiro. Tem situações em que você é convidado, fazem banquetes para você ir também. Mas tem intuitos, às vezes, da influência que você tem, os amigos que você cultiva, as pessoas da sociedade, talvez, que você conheça. E assim as pessoas vão trazendo a gente para o convívio delas por interesse. Só que tem hora que bate revolta, porque você não quer ser tratado dessa forma, você quer ser amado, independente de você ter ou não ter. Só que Deus conhece o seu interior e Deus sabe como você é. Você ama a Deus com dinheiro, você ama a Deus sem dinheiro, você ama a Deus num carro bom, num carro zero, você ama a Deus num carro velho, você ama a Deus com comida no armário, sem comida no armário. Você ama a Deus incondicionalmente e Deus sabe disso. E Deus não precisa provar nada para você quando Ele te abençoa. Deus te abençoa porque Ele tem prazer em te abençoar, porque Ele sabe quem você é nele. Deus conhece teu caráter, Deus conhece teu interior. Se Deus te presentear, você vai ficar feliz. Se Deus não te presentear, você vai continuar adorando o Senhor do mesmo jeito. Porque o verdadeiro adorador, ele caminha dessa forma. Ele não adora o Senhor pelo que ele pode fazer, ele adora o Senhor pelo que ele é. Então a bênção pode até demorar. Você pode ficar chateado com as promessas, você pode ver que a sua vida não vira, não muda, mas você continua adorando o Senhor mesmo estando na prova, mesmo na provação. Quem tinha esse coração ali naquela história era Davi. E o que Deus faz? Traz Davi para dentro de um reinado
sabendo que Davi vai ser usado ali, vão aproveitar os dons que Davi tem. É valente, fala bem, tem boa aparência, é um bom músico. Vamos usar o que ele tem. Só que por trás da pessoa usar os dons que a gente carrega, que nem foi o caso de Davi, o que Deus estava fazendo com isso? As pessoas ao redor poderiam até achar que Saul estava usando Davi para benefício próprio. As pessoas que estão trazendo você para o convívio delas podem até achar que estão trazendo você para o convívio delas no sentido de usar aquilo que você tem. Então, está se favorecendo com a tua presença e com aquilo que você possa oferecer. Mas, na verdade, irmãos, nós servimos um Deus que é vivo e que não dorme. Deus não tosqueneja. Quando fala isso, ele não pisca. Então, não dá nem esse tempinho que a gente pisca, que a gente não enxerga nada e volta, nem isso Deus faz com os olhos. O olho de Deus, ele fica parado, estagnado assim, ó. Então, ele vê tudo o tempo todo. Não tem nenhum momento em que os olhos de Deus é coberto. Então ele vê tudo, ele é onipresente, onisciente. Ele é onipotente, não tem lugar que ele não consiga entrar. Ele vai até no inferno se for necessário, para te dar vitória, para fazer o que for. Então quando você se sente desse jeito e a pessoa acha que está trazendo você para o cenário dela, no intuito de usar você, usar seus dons, usar o que você tem, usar aquilo que você possui, vamos usar ele, vamos usar ela. Vou aproveitar ao máximo das informações que ela tem, o meio que ela convive, pessoas que ela fala. Porque eles querem usar a gente de todas as formas. Pegando coisas emprestadas e não devolvendo, e assim vai. Usufruindo do que você tem. Dá-se uma frustração muito grande dentro da gente, porque parece que Deus esqueceu a gente nesse cenário e que as pessoas estão usando a gente para nos destruir. Mas, na verdade, Deus está por trás disso, como estava por trás da história de Davi. E Deus manda dizer para você, podem até achar que você está sendo usado. Podem achar que estão levando vantagem sobre você. Podem achar que vão usufruir daquilo que você pode entregar. Mas, na verdade, tudo isso que está acontecendo, no âmbito e no olhar de Deus, é crescimento, é exaltação. É Deus que está usando essas pessoas para levar você para um propósito. É Deus que está usando essas pessoas ou essa pessoa que está te usando para levar você para o lugar onde ele tem preparado para você. E você não entendeu isso ainda. Quando Saul começa a usar Davi desse jeito, ele tá ali com a lira, traz ele aí com a lira que nós vamos, eu vou usar ele aqui agora. Vou colocar ele para carregar as minhas armas. Vou fazer isso. Ele achou que estava usando Davi. Mas, na verdade, ele estava sendo usado para colocar Davi naquele trono. Ele estava sendo usado para colocar Davi bem preparado para governar aquele povo. Porque é assim que Deus faz. Então Deus manda você acalmar o teu coração, porque tem gente aqui que está entristecida por causa disso. Você está se sentindo usado e abandonado por Deus ao mesmo tempo. Só que Deus manda falar para você, não te abandonei, não perdi o controle dessa história. Você pode se sentir usado e a pessoa que está te usando, entre aspas, diante da sua visão, que ela é pequena, que ela não tem uma amplitude como a de Deus tem, você pode até achar. A pessoa pode achar que está levando vantagem em cima de você e que você está sendo usado por ela. Que Deus deixou você num cenário de humilhação. Mas, na verdade, isso que está acontecendo com você é para Deus levar você para um cenário de exaltação. Irmãos, isso aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. E eu tive 2 fases na minha vida onde eu vivi exatamente o que Davi viveu. Servindo, sendo usado, sendo massacrado. Foi o período em que eu morei com a minha mãe, com a minha família. E foi o período em que as minhas filhas eram pequenas que eu estava nesse casamento tóxico. Eu era extremamente humilhada e pisada. Então, eu tinha dons, facilidade para fazer as coisas e iam abusando. Eu me senti extremamente assim, sabe, usada. Era como se eu fosse uma escrava que tivesse que estar ali à disposição das pessoas 24 horas por dia. Eu não podia cansar, eu não podia ter uma dor de cabeça. Eu tinha que estar à disposição 24 horas por dia. Eu sofri muito. As pessoas que olham para mim hoje, que as pessoas olham muito a aparência,
não tem noção do que eu já passei na vida. Não tem noção do que eu já vivi. Só que tudo isso serviu de degrau para o meu crescimento, para o meu desenvolvimento. Chegou uma hora que eu cresci tanto que essas pessoas ficaram para trás, que foi o que aconteceu com Saul. Davi cresceu tanto, desenvolveu tanto, evoluiu tanto que Saul ficou para trás. E é assim que Deus faz a nossa vida. Então Deus manda falar para você, acalma o teu coração, porque o que você está achando, que estão usando você, que estão diminuindo você, e as pessoas que estão achando que estão levando vantagem sobre os seus dons, sobre a sua inteligência, sobre aquilo que você pode oferecer, na verdade está te impulsionando para um propósito que Deus já preparou para você, que é um propósito de honra e de exaltação. Porque aonde Deus vai te levar, essas pessoas que acham que estão te usando, nunca terão o que você tem e nunca chegarão aonde você vai chegar, aonde Deus vai te colocar. E você não pode apavorar com isso. Irmãos, eu estou falando do meu testemunho junto com o testemunho de Davi, com a história de Davi. Porque eu vivi isso. E eu falo para vocês, Deus faz isso na nossa vida, na nossa história, no dia de hoje. Deus faz. Deus coloca a gente numa situação que ninguém consegue nos alcançar. As pessoas que nos humilharam ficam vendo a gente à distância. Não conseguem acompanhar o nosso ritmo. Não conseguem acompanhar a capacidade que Deus nos dá, a inteligência que Deus coloca em nós. Não consegue desenvolver aquilo que Deus fez a gente desenvolver diante das humilhações que nós passamos. Diante, sabe, das explorações que nós vivemos. Então Deus manda falar para você, não reclame mais do processo, porque você está no centro da minha vontade. Você está num caminho reto. Para você não tem desvio, para você não tem volta. Essas pessoas não, elas vivem se desviando para a direita e para a esquerda e nunca sabem para onde seguir. E quando acha alguém que tem virtudes, que tem unção, que tem luz, que tem um coração bom para servir, quer explorar. Só que Deus manda dizer para você, acalme o teu coração, porque eu não perdi o controle dessa história, não perdi o controle da sua vida, e eu sei o direcionamento que eu estou te dando e para onde eu estou te levando. É para lugares assim, onde essas pessoas nunca vão conseguir te alcançar. Vai chegar uma hora que só vai ver você de longe e vai falar, meu Deus, deveria ter sido amigo e não um explorador, e não um falso, um mentiroso na vida dela e na vida dele. Porque é assim que Deus faz. Saul acabou se destruindo, irmãos. Ele acabou se autodestruindo. O reinado dele foi dissipado. Só que Deus preparou Davi diante de toda aquela situação. Então, todo esse momento que você está achando que você está sendo usado, explorado, que você não está sendo valorizado, que você está sendo desprezado, que você só é lembrado quando a pessoa precisa do seu serviço, precisa das suas coisas, por que que Deus não me tira desse cenário? Por que que Deus não muda? Por que que Deus não chega aqui? Será que Deus não está me vendo? Será que tudo que eu estou fazendo está errado? Será que eu estou orando errado? Será que o meu jejum Deus não está aceitando? Aonde que eu errei? Porque você não é ruim com o outro. Só que Deus manda dizer para você, não tem nada errado e não tem nada fora do meu controle. Diante da situação que você está vivendo, suporte esse processo. Como Davi suportou, irmãos, não foi fácil para ele. Não foi fácil para ele. Para ele, antes dele chegar a ser rei, ele foi humilhado, ele foi servo. Ele ficou servindo Davi, ele carregava as armas, foi servindo Saul, ele foi carregar as armas de Saul. Antes disso, ele levava queijo para os irmãos. Irmãos, eu me vejo muito dentro da história de Davi. Servindo as minhas irmãs mais velhas, servindo a minha mãe, aguentando desaforo o dia inteiro, e bagunça, e um monte de coisa para eu arrumar, e eu tendo que fazer isso para um, fazendo aquilo para outro, e não tinha ninguém fazendo nada para mim. Se eu não me virasse com as minhas coisas, eu estava perdida. Tanto que eu tinha pouco tempo para estudar naquela época, de tão sufocada que eu ficava com serviços braçais que me davam. Então tem hora que eu me vejo muito na figura de Davi. Esquecida, sabe? Porque você não é lembrado para nada. Você só é lembrado para passar roupa, para limpar casa, para fazer comida, para fazer faxina na casa dos outros, para olhar filho dos outros. Aí a parentela lembra, né? Tem fulana ali, vai cuidar da minha filha, que enquanto eu tô me divertindo, tá cuidando da minha filha lá, da criança. Uma criança cuidando de outra criança. E assim, a gente vai passando por altos e baixos ao longo da nossa vida. Só que isso não nos mata, irmãos. Isso não nos mata. Isso dá aprendizado pra gente. Ensina a gente a ter domínio próprio.
faz com que a gente desenvolva uma independência que essas pessoas nunca vão ter na vida, vão passar a vida inteira dependendo dos outros porque não aprende a fazer as coisas. Aí você se torna um autodidata quando você aprende a fazer as coisas, porque você não nasce sabendo tudo. Você não nasce, na verdade, sabendo nada, né? Você tem que aprender. Desde pequeno você está tendo que aprender. Tem que aprender a falar, andar, se movimentar. Então, quando você começa a aprender isso, aprender aquilo, e vai surgindo situações, e você vai só se atualizando, você está se tornando uma pessoa autodidata, porque você não vai depender do outro. E a pessoa que está sempre dependendo do outro, escravizando o outro, achando que está usufruindo da unção do outro, porque até isso exploram, né? Ah, Deus fala com ela, eu não consigo ouvir a voz, então vamos pedir oração para ela. Aí eu vou passar a carga desse problema espiritual aqui para ela orar para mim. Ah, irmã, jejua aqui para mim por esse caso aqui, para restauração do meu casamento. Só que ela senta no sofá e vai tomar sorvete enquanto você está se matando para orar, enquanto você está jejuando, enquanto você está orando. Dá revolta isso, irmãos? Dá. Só que você está aprendendo a ter contato com o reino. Você está aprendendo os segredos e os mistérios do Senhor, enquanto a pessoa está lá engordando, tomando sorvete no sofá. Não luta pelo que ela quer. Então, tudo na nossa vida é aprendizado. Quantas igrejas eu entrei, eu fui explorada, irmãos. Até vassoura colocaram na minha mão para eu varrer o chão da igreja. Eu não me importo com isso, não. Eu fico olhando o ser humano e fico analisando até onde o ser humano vai. Só que na hora que eu chegava na minha casa com as minhas lutas, não tinha ninguém para pegar uma vassoura aqui para me ajudar a fazer as minhas coisas. Mas eu sabia fazer o serviço. Então eu ia, fazia, desenvolvia as coisas. Nunca fui orgulhosa nesse sentido. Eu acho que a gente tem que ter humildade. A vida é um alto e baixo constantemente. Então você vai ter altos e baixos na sua vida. E a gente precisa aprender a ser humilde. Só que eu aprendi a fazer as coisas. Aprendi a fazer milhares de coisas na minha vida. E hoje eu dependo muito pouco das pessoas. Graças a Deus. E tem hora que a gente depende do outro. Nós temos que buscar orientação no Senhor. Ali Deus colocou Davi no momento certo ali. Criou uma situação ali para que Davi entrasse naquele cenário. E dali Davi teve que ficar servindo ali aquele homem, as loucuras daquele homem. Mas Deus estava fazendo Davi se desenvolver. E tem hora que Deus permite a gente conviver com umas pessoas tão loucas que a gente não entende. A gente fala, Senhor, o Senhor não está aqui? É demônio puro isso daqui. Isso é joio. Você até questiona com o Senhor. Mas Deus tem propósito na sua evolução, no seu desenvolvimento ali. Então, não tenha vergonha de nada, irmãos. Tudo na nossa vida é aprendizado. Tudo é aprendizado. Eu falo sempre que todas as pessoas tinham que passar pelo exército. Você já viu um rapaz, quando ele passa por todo o processo do deserto, como que ele é na vida? E um rapaz que não serviu o exército, como que ele é? É totalmente diferente. Porque no exército eles pegam, eles puxam, eles ensinam. Tem que ter disciplina, tem que ter respeito pelos mais velhos. Quando você vai para o Japão, por exemplo, todos os jovens têm o maior respeito pelos anciãos. O que são os anciãos que falam na Bíblia? São os mais velhos, são os idosos. Lá os idosos são respeitados, porque a sabedoria está com os mais velhos. Deus fala na palavra. A sabedoria não está nos jovens. Pré-adolescente não sabe de nada, ele acha que sabe, não sabe nada. É um tolo, são arrogantes. A pior fase do ser humano é a pré-adolescência e a adolescência. É o processo de rebeldia que todo ser humano passa. E a pior fase do ser humano é essa. Eles sabem tudo, eles querem tudo eles entendem e não sabem nada. Mas a vida ensina. E todos nós temos que passar por esse processo de chatice. Mas quando você vai, por exemplo, lá para o Japão, você vai ver como que os mais novos respeitam os mais velhos, porque a fonte de sabedoria está ali. Então a gente precisa sempre, entender que tudo que a gente aprende ao longo da vida, na sua infância, pré-adolescência, adolescência, você está carregando aí sabedoria aí para uma idade mais madura. E tudo aquilo que a gente planta na vida do outro, nós vamos colher. Toda maldade que estão plantando na sua vida, uma hora vai ter colheita. Saul, uma hora, acabou colhendo tudo. Ficou com inveja de Davi, porque tinha a luz, ele estava nas trevas. A luz não se dá com as trevas, irmãos. Quando você tem uma pessoa invejosa no seu pé aí, você pode saber.
Se você não tem inveja de ninguém e essa pessoa tem inveja de você, você vai falar assim dela, eu não tenho nada comparado com a pessoa que me inveja. A pessoa tem até mais do que eu, mas você está na luz, a pessoa não está. Pode até falar do evangelho, pode ter aceitado Jesus como único salvador. A vida com o Senhor não se resume a isso, irmãos. É muito mais do que isso. É uma pessoa que não teve transformação, ela não teve libertação. Então você tem que entender que todas as vezes que você bate de frente com uma pessoa numa condição dessa, a sua luta é contra os principados e as potestades. Então existem demônios que instigam ela a ter esse sentimento. Ela não teve libertação. Quando você puder afastar, você se afasta. Porque isso faz mal. Faz mal para a pessoa que está sendo dominada e faz mal para você que está recebendo isso. Porque a gente não pode brincar com a inveja. E ora por essa pessoa para que Deus venha libertar. Para que Deus dê uma outra estrutura de vida para ela. Agora, não apavore diante do processo que você está passando. Passe com a cabeça erguida e em obediência no caminho reto, como fez Davi. Porque aonde Deus colocou Davi é aonde Deus vai colocar você. E não se sinta revoltado diante dessa história. Como se Deus tivesse te esquecido nesse lugar, porque Ele não te esqueceu. Faz parte da evolução e do desenvolvimento e do processo de exaltação que Deus tem para você. É assim que Deus faz. Irmãos, eu passei por tanta humilhação na minha vida. A minha vida dá um livro, irmãos. Um dia, se Deus abençoar e for a vontade do Senhor, eu vou escrever um livro sobre a minha história. Eu acho que vai ajudar muita gente. Então, assim, eu fui superando essas coisas ao longo do tempo, porque é difícil. E às vezes essas retaliações, elas vêm de pessoas que você menos espera e de gente próxima. Às vezes está no meio da sua parentela, no meio da sua família. Às vezes vem de quem você ama, de quem você zela. Às vezes vem de alguém que você estima, mais, né, que é um amigo que é mais do que um irmão para você. Que Deus fala na palavra que existem amigos que são mais do que um irmão para nós. E isso realmente é verdade. Mas nós precisamos entender que todo processo que a gente passa, Deus tem propósito. E nesse caso, Deus não perdeu o controle da sua vida, de forma alguma. Então Ele manda você acalmar, descansar, respirar fundo, sabendo que Ele está no controle. E que Ele vai te tirar dessa situação. Do mesmo jeito que Ele tirou Davi, Ele fará na sua história. Só passe pelo processo glorificando ao Senhor. E entenda que tudo que você está vivendo, eles podem achar que é a sua destruição, que vão sugar você. É igual cana, né? Que vai mastigar, mastigar e deixar o bagaço depois. Pelo contrário. Tudo isso Deus está usando no âmbito e na visão dele. Ele está usando para te dar um grande crescimento. Que você vai ver. Nesse ano ainda você vai viver muitas exaltações com o Senhor. E você vai ver que daqui a pouco Deus vai te tirar desse quadro, desse cenário. Só suporte esse processo, que já está no fim. Tem gente aqui que está passando por isso faz muito tempo. Davi ficou muitos anos nessa situação, irmãos. Davi passou muitos anos ali com Saul, ali aguentando um perrengue terrível. Não foi fácil para ele, não. Como não está sendo fácil para você. Como não foi fácil para mim. Eu passei anos da minha vida suportando uma situação. Depois eu vivi uma outra fase de anos também, aguentando muita humilhação. Mas foi o meu crescimento. Foi o meu crescimento, foi o meu desbloqueio, foi a minha libertação em vários sentidos da minha vida. Eu tirei proveito de tudo de ruim que fizeram para mim. Enquanto eles achavam que estavam me escravizando, eles estavam me moldando sem saber, que é o que Deus está fazendo com você aí nessa situação. Eu aprendi a fazer tudo. Tudo, tudo, tudo. Qualquer carro que colocar na minha mão, eu dirijo. E eu desenvolvia banco e fui mexer com documentação e fui fazer um monte de coisa e eles achando que estavam me escravizando. Eu acabava de colocar o pé em casa, já tinha mais um monte de serviço para fazer na rua. E eu ia para despachante, depois eu tinha que ir para escritório de contabilidade, de escritório de contabilidade tinha que passar em 3 bancos, e tinha que ir não sei aonde, tinha que ir em cartório. Eu estava aprendendo, irmãos. Eu estava aprendendo. Então a gente precisa sempre entender que Deus está no controle dessas situações. Quando estão achando que estão te humilhando no quadro em que você está, na verdade estão te impulsionando para situações grandiosas que essas pessoas aí não vão conseguir chegar. Então Deus manda falar para você o que você vai ter, aonde eu vou te colocar, nenhuma dessas pessoas vão chegar. Não terão o que você vai ter e não chegarão aonde você vai chegar. É só confiar em Deus, sabendo que Deus está no controle de tudo. Estão colaborando para o teu crescimento.
e você não estava entendendo. Agora você está entendendo o que está acontecendo. E descansa, porque já tem muita mudança vindo. Você já está preparado para viver várias situações. Tem muita coisa que você não sabia fazer, que agora você sabe. Tem muita coisa que você não conseguia desenvolver, e agora você, diante da situação que você está vivendo, você foi forçado a desenvolver. E Deus manda dizer para você, já tem novidade chegando para sua vida. Diante daquilo que você desenvolveu, diante daquilo que você está preparado para viver. Então comece a agradecer ao Senhor, porque tem coisa boa vindo. Tá? E não reclame mais. Agora você já entendeu o processo. E passe por ele, viu, irmãos? Faz parte do nosso crescimento. Eu agradeço todas essas pessoas que passaram na minha vida. Todas essas maldições que passaram na minha vida. Porque me fizeram ser a mulher que eu sou hoje. E eu tenho muito orgulho da mulher que Deus me fez tornar no dia de hoje. A força que Ele me deu, porque a minha força vem do Senhor. E a cada dia que passa, Ele tem me ensinado mais e mais. Então é isso que a gente precisa levar conosco. Nós não somos aquilo que fizeram conosco. Mas nós tiramos proveito da maldade que fizeram conosco para a gente se tornar, para nos tornarmos pessoas melhores. Para a gente se tornar uma pessoa mais segura, mais ciente da maldade, do que não se deve fazer. Nós conseguimos construir a nossa identidade diante dessas situações que a gente vive. Então nós temos que ter sabedoria, tá? E Deus manda falar para você, não apavore, porque esse cenário não ficará desse jeito. Você não vai morrer aí, não vão te matar, porque Deus não vai permitir, mas você está caminhando para algo muito maior e surpreendente, ao qual essas pessoas vão ter que ver você lá, vão ver que é Deus na sua vida, e nunca vão chegar a ter o que você tem. Então deixa Deus conduzir os seus passos, a sua vida, continue no caminho reto e no centro da vontade do Senhor. Eu vou orar para você vai pensar em Jesus. Pai, no nome do teu filho Jesus, Pai, nós agradecemos por todas essas lições que o Senhor tem trazido para a nossa vida. Não entendemos os quadros, o quadro ao qual nós vivemos, os quadros ao qual nós entramos. Pessoas que atravessam o nosso caminho, Pai, que muitas vezes a gente tem até preguiça, porque é maldade pura. Já estamos saturados e cansados disso. Mas nós acreditamos no seu renovo, Pai. Acreditamos num cenário de luz, num cenário de paz, de alegria e de realização. E nós agradecemos ao Senhor por todos os livramentos que o Senhor tem nos dado, como o Senhor fez com a vida de Davi, diante de todas as perseguições de Saul. E de todo o aprendizado que o Senhor passou para Davi, Pai, que o Senhor venha passar para nós, diante das dificuldades e dos processos que nós vivemos. Nós agradecemos ao Senhor por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Por toda a sabedoria que o Senhor nos dá e por toda a sabedoria que o Senhor coloca na nossa vida, que muitas vezes nós não entendemos, mas no fundo, diante da nossa fé, nós sabemos que o Senhor tem o melhor para nós. E nós agradecemos ao Senhor por isso, no nome do teu filho Jesus. Guarde essa palavra no teu coração. Deus tem o melhor para você. E confia no Senhor e descansa, porque tem novidade de vida vindo. Tem coisas novas chegando para você. Tem coisas aí que você já está preparado para viver. Você pensa que você sofreu o que você sofreu à toa? Você pensa que Deus ia deixar você num mar de lágrimas? Porque a raiz que está desenvolvendo aí, que já está brotando, que você vai começar a ver, foi regada com as suas lágrimas. Então, a árvore já deu raiz e agora já vai começar a brotar na terra ao ponto de você ver. Então, Deus manda falar para você, fique preparado, porque as novidades que estão vindo é diante do crescimento que você teve, é diante do desenvolvimento que você teve, diante de coisas que você aprendeu. E agora Deus vai colocar responsabilidades na sua mão, prosperidade na sua mão, desenvolvimento na sua mão, situações novas, circunstâncias novas, porque você desenvolveu. E quem ficou para trás? Quem te explorou. Não teve desenvolvimento nenhum. Mas viveu uma fase, um período da vida aí, usufruindo daquilo que você sabia fazer, do seu dom, de como Deus te usava. Na hora que a porta fecha, irmãos, como é que essas pessoas fazem? Coloca a cabeça no lugar e começa a pensar. Você é uma porta que Deus permitiu que essa pessoa tivesse acesso. A pessoa achou que estava te explorando. Chega uma hora que Deus vai lá e fecha essa porta. Deus tira você de cena. Deus monta uma situação onde você vai viver outras situações. Aí Deus trava essa porta. A porta que Deus fecha, alguém abre, irmãos? Ninguém abre. Aí essa pessoa perde essa porta, que é você. Não tem acesso mais, não consegue te explorar mais. Então, deixa Deus agir na sua vida. Não tenha raiva, não tenha ódio. Libere perdão. Saiba que Deus está no controle. E que tudo que Deus está permitindo é para o seu crescimento, para o seu desenvolvimento.
Fica bem mais fácil viver com o Senhor desse jeito. Eu não tenho raiva quando as pessoas fazem essas coisas para mim. Eu fico de queixo caído quando as pessoas se submetem a coisas assim absurdas para prejudicar a gente. Mas Deus está no controle e tudo isso é desenvolvimento para o meu crescimento. E quem vai prestar conta com o Senhor depois são as pessoas que atravessaram o seu caminho, que te exploraram. Então não tem como a gente ficar com raiva delas. Não tem como você guardar mágoa de uma pessoa que faz isso. Porque a pessoa está te impulsionando para coisas maiores. Deus sabe quem é o justo e quem é o injusto da história. Deus sabe quem está na luz e quem está nas trevas. Então você não tem que se preocupar. E quando está explorando demais, quando chega um quadro, sabe, absurdo, que chega num ponto abominável, Deus vem e tira. Deus corta, Deus leva para longe, Deus mata, Deus faz do jeito que Ele quiser. Mas enquanto Ele está permitindo o processo, tire proveito dele. Você está aprendendo, você está evoluindo. Enquanto isso, quem está te perseguindo, quem está te humilhando e te explorando, está ficando para trás. Tá? Então tem essa concepção aí no seu coração. Agora calma, porque Deus não perdeu o controle da sua história e está tudo sob o controle dele. Aonde Deus colocou Davi é aonde Deus está te levando. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.